O não frio da analista de crédito ecoou no escritório luxuoso, e Daniela, com o rosto ardendo em humilhação, sentiu o peso da porta de mogno prestes a fechar em seu sonho de cursar medicina. O cheiro de couro e café caro do escritório de Carlos, o gerente-geral, era sufocante. Um mundo à parte da rua de terra batida onde morava com sua mãe doente. Ela já estava de pé engolindo as lágrimas, pronta para voltar à sua realidade de poeira e desesperança, quando a voz dele, calma e calculista, a parou. "Eu tenho uma proposta alternativa, senhorita." Ele a observou, os olhos percorrendo seu rosto marcado pela angústia, e então, sem rodeios, lançou a oferta que a deixou sem ar. "Eu pago cada centavo da sua faculdade, da matrícula ao último livro. Em troca, você precisa se casar comigo. Se essa proposta inesperada já mexeu com você, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal." A manhã daquele dia decisivo havia começado como todas as outras na vida de Daniela. O primeiro som que ela ouviu não foi o de um despertador, mas a tosse seca e persistente de sua mãe, Maria, vinda do quarto ao lado. O som rasgava o silêncio da madrugada e cravava no peito de Daniela a urgência que governava seus dias. Ela se sentou na cama estreita, o colchão fino protestando sob seu movimento. O ar do quarto estava pesado com a poeira fina que entrava pelas frestas da janela de madeira, uma poeira que vinha da rua sem calçamento, uma rua que se transformava em lama nos dias de chuva e em um deserto árido na seca. Daniela, aos 20 anos, possuía uma beleza que contrastava brutalmente com o ambiente. Seus longos cabelos pretos caíam como uma cascata de seda escura pelas costas, e seus olhos, embora cansados, guardavam a centelha de quem sonha acordada. Seu sonho tinha nome e sobrenome: Faculdade de Medicina. A carta de aprovação, amassada de tanto ser lida, estava guardada na gaveta da cômoda velha como um tesouro sagrado. Ela tinha conseguido a vaga, um milagre vindo de uma escola pública, mas a vaga não pagava os boletos. Ela se levantou, calçando as sandálias gastas. Na cozinha encontrou Maria, 54 anos que pareciam 70, tentando acender o fogão. "Mãe, a senhora não devia estar de pé. Deixa que eu faça o café." Maria sorriu, um gesto que enrugou seu rosto pálido. "E você, minha filha, nervosa para ir ao banco?" Daniela forçou um sorriso, colocando a água para ferver. "Vai dar tudo certo, mãe. A senhora vai ver. Daqui a uns anos vou ser médica e vou comprar a melhor casa, com os melhores remédios para essa tosse." A verdade era que o estômago de Daniela estava revirado. O empréstimo era sua última esperança. Ela havia tentado bolsas, financiamentos estudantis, mas a burocracia e a falta de garantias sempre fechavam as portas. Hoje ela iria apelar diretamente ao gerente, implorar se fosse preciso. Enquanto se arrumava, vestindo sua melhor calça jeans e uma blusa que já vira dias melhores, ouviu uma batida na porta. Era Felipe. Aos 22 anos, ele era o tipo de rapaz que fazia os corações baterem mais forte no bairro. Bonito, falante, cheio de promessas. "Bom dia, minha futura doutora." Ele a puxou pela cintura e lhe deu um beijo rápido, mas seus olhos pareciam inquietos, já varrendo a rua por cima do ombro dela. "Felipe, hoje é o dia," ela disse, tentando encontrar apoio nele. "Eu sei, meu amor. E você vai arrasar. Você sempre consegue o que quer." Ele ajeitou o cabelo no reflexo embaçado de um espelho pendurado na parede. "Tenho que resolver umas coisas agora, mas depois a gente se fala, tá? Comemoramos sua vitória." Daniela sentiu uma pontada de solidão. Ele nunca estava realmente presente quando ela mais precisava. As coisas para resolver dele eram sempre vagas, e o cheiro sutil de perfume feminino, que não era o dela, parecia ter se tornado uma constante. Mas ela afastou a suspeita. Não tinha energia para mais um problema. O ônibus balançou no trajeto que a levou da periferia empoeirada para o centro financeiro da cidade. O ar-condicionado gelado do banco a atingiu como um tapa, fazendo-a se sentir ainda mais inadequada. O mármore polido refletia sua imagem ansiosa. Ela esperou por quase uma hora, as mãos suando,
O discurso que ensaiara a noite inteira se embaralhando em sua mente. Finalmente seu nome foi chamado. Não pelo gerente geral, mas por uma analista de crédito chamada Beatriz. A mulher mal ergueu os olhos dos papéis. Daniela, da Rua da Esperança. Irônico, a mulher murmurou, o desprezo evidente. Senhora, eu tenho a carta de aprovação. Eu só preciso da primeira anuidade. Eu posso... Senhorita, Beatriz a cortou, e sua voz subiu alguns decibéis, atraindo olhares curiosos de outros clientes. Vamos ser realistas. Você não tem garantias. Não tem fiador. A renda da sua mãe, francamente, é inexistente. Você mora em uma área de risco, sem endereço formalizado. Mas é o meu futuro. É a chance de mudar. As lágrimas começaram a queimar os olhos de Daniela. O banco não é uma instituição de caridade. Não podemos financiar um sonho sem nenhuma segurança de retorno. O empréstimo está negado. Próximo. A palavra negado ecoou no salão silencioso. Daniela sentiu o rosto queimar. A humilhação era pública. Ela se levantou, as pernas trêmulas, sentindo cada olhar sobre si como uma agulha. Ela só queria correr, voltar para sua rua de terra, onde, apesar de pobre, ela não era invisível. Ela já estava na metade do caminho da porta giratória, quando um segurança uniformizado a tocou levemente no braço. Senhorita, o Sr. Carlos, o gerente-geral, pede que a senhora o acompanhe. Daniela gelou. O gerente-geral, provavelmente para lhe dar uma bronca por ter feito cena. Ela o seguiu em silêncio até um elevador privativo. O último andar era outro mundo. Carpete grosso que abafava os sons, paredes cobertas de arte abstrata e um silêncio que parecia custar milhões. A sala de Carlos era gigantesca, com uma parede inteira de vidro que descortinava a cidade abaixo. E lá estava ele, Carlos, 35 anos, impecavelmente vestido num terno cinza chumbo. A barba bem feita emoldurava um rosto sério, bonito de uma forma intimidadora. Ele não estava sorrindo. Sente-se, por favor. Ele indicou a cadeira de couro à frente de sua mesa de mogno. Ele a observou por um longo momento, e Daniela teve a sensação de estar sendo analisada por um predador. Em seu interior, Carlos sentia uma pontada de oportunidade. Ele tinha assistido à humilhação pública pela sua parede de vidro. Ele vira o desespero cru no rosto da jovem. Ela é perfeita, pensou ele. Desesperada, inteligente, para ter passado em medicina. E o mais importante não é do meu mundo. Eu vi o que aconteceu lá embaixo, ele disse, sua voz calma e profunda. E eu ouvi seu pedido. Medicina. Daniela apenas assentiu, sem saber o que esperar. Eu também tenho um problema, Daniela. Ele se inclinou para a frente, juntando as mãos. Um problema chamado Cláudia, minha ex-noiva. Uma mulher que não aceita o fim do nosso relacionamento. Ela tem tornado minha vida profissional e pessoal um inferno. Ela sabota meus negócios, aparece em eventos, ameaça qualquer mulher que se aproxima de mim. Ela é obsessiva. Daniela franziu a testa. Sinto muito, senhor, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso de um escudo, Carlos disse, direto. Preciso de algo tão drástico, tão definitivo, que ela seja forçada a recuar. Meus advogados não conseguem detê-la, mas um casamento, isso ela não poderia ignorar. O ar saiu dos pulmões de Daniela. Um casamento? Foi então que ele fez a proposta que a fez congelar, a mesma descrita no prólogo. Ele não queria apenas ajudá-la, ele queria comprá-la. Eu pago cada centavo da sua faculdade, da matrícula ao último livro, ele repetiu, os olhos fixos nos dela, calculando sua reação. Eu compro uma casa decente para sua mãe, cubro os tratamentos dela. Em troca, você precisa se casar comigo. Daniela ficou de pé, o choque dando lugar à raiva. O senhor está me propondo... Isso é nojento. O senhor acha que pode me comprar porque sou pobre? Eu chamo de transação. Carlos respondeu sem se abalar. Um contrato. 1 ano. Você cumpre o papel de minha esposa em eventos sociais. Nós teremos quartos separados, vidas separadas. Será uma fachada. No final de 12 meses, nos divorciamos amigavelmente. Você sai com seu diploma encaminhado, sua mãe segura e sua liberdade. E eu saio com a minha paz. Isso é loucura. Ela sussurrou, recuando. É uma solução, ele corrigiu.
Você precisa de dinheiro para um sonho que o sistema acabou de lhe negar. Eu preciso de paz para continuar tocando minha vida. Pense nisso, Daniela. O mundo real não é gentil com sonhadores sem garantias. Ele lhe estendeu um cartão. Me deu uma resposta até o fim do dia. Daniela saiu do escritório de luxo como um furacão, o cartão queimando em sua mão. Ela não pegou o ônibus de volta. Ela andou quilômetros, a mente um turbilhão. A proposta era degradante. Vender seu nome, sua dignidade, por um ano? Impossível. Ela pensou em Felipe. Talvez eles pudessem dar um jeito. Talvez ela pudesse arrumar 3 empregos. Talvez... O sol estava se pondo quando ela finalmente virou na sua rua de terra. A poeira laranja do fim de tarde pairava no ar. E foi então que ela o viu. Felipe. Ele estava encostado no muro descascado do bar da esquina e não estava sozinho. Estava com Renata, uma vizinha que sempre olhou para Felipe com cobiça. Daniela parou, o coração afundando no estômago. Não era uma conversa de amigos. As mãos de Felipe estavam na cintura de Renata e ele a prensava contra a parede. O beijo não era terno. Era faminto, quase violento. Um beijo de posse que não deixava dúvidas. Naquele instante, Daniela sentiu o último pilar de sua esperança ruir. O não do banco fora humilhante. A proposta de Carlos fora chocante. Mas a traição de Felipe, ali, à vista de todos, na rua onde ela cresceu, isso a quebrou. Felipe a viu. Ele empurrou Renata, que riu sem graça. Dani, espera. Não é o que você está pensando. Mas era. Daniela não disse uma palavra. O choro que ela segurou no banco agora não vinha. Havia apenas um vazio gelado. Ela passou direto por ele, como se ele fosse um fantasma, e entrou em sua casa. O cheiro de mofo e a visão de sua mãe, dormindo sentada na cadeira da cozinha, exausta de esperar, foram a sentença final. Maria tossiu durante o sono, um som frágil. Daniela olhou para a carta da faculdade sobre a mesa, olhou para a mãe e pensou no beijo de Felipe. Ela entendeu com uma clareza terrível que não tinha escolha. Isso não era uma oportunidade, era um sacrifício, o único caminho que lhe restava. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular, cujo crédito estava quase no fim, e discou o número do cartão de Carlos. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Carlos. Daniela, ela respondeu, a voz morta, desprovida de qualquer emoção. Eu aceito o contrato. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Daniela podia quase ouvir o cálculo em sua mente. Então, a voz dele voltou, puramente profissional. Ótimo. Esteja no meu escritório em 1 hora. Temos advogados para contatar e um contrato para redigir. Ela desligou. Naquele momento, Daniela sentiu que estava vendendo sua alma. Ela só não sabia que, às vezes, é no fundo do poço que o destino encontra uma forma de nos salvar. A mudança de Daniela foi tão rápida e impessoal quanto a assinatura do contrato. Em menos de 24 horas, um carro de luxo preto, silencioso como uma pantera, parou na esquina de sua rua de terra. Os vizinhos, os mesmos que haviam testemunhado a traição de Felipe, agora espiavam por trás das cortinas rasgadas, os olhos arregalados de inveja e confusão. Daniela saiu de casa com uma única mala gasta. A despedida de sua mãe foi um nó na garganta. Maria chorou. Um choro dividido entre o medo do desconhecido e a esperança desesperada de que sua filha finalmente teria a vida que merecia. Se cuida, minha filha. Pelo amor de Deus, se cuida. Maria sussurrou, agarrando as mãos da filha. Eu vou ficar bem, mãe. E a senhora também. Daniela respondeu a voz firme, embora seu interior estivesse se desfazendo. Ela havia contado à mãe uma meia-verdade, que Carlos era um filantropo, que tinha visto seu potencial e se oferecido para patrocinar seus estudos em troca de assistência pessoal. Maria não entendeu direito, mas a promessa de uma casa nova e tratamento médico foi o suficiente para acalmar suas perguntas mais difíceis. O carro deslizou da poeira para o asfalto, e em 30 minutos, Daniela estava em outro universo. O elevador privativo subiu em silêncio absoluto, abrindo-se diretamente na cobertura de Carlos. O impacto foi físico. O chão era de um mármore branco tão polido que parecia água congelada.
As paredes eram quase inteiramente de vidro, revelando uma vista de 360 graus da cidade que brilhava como um tapete de diamantes. Era lindo, mas frio. Não havia uma foto pessoal, um livro fora do lugar, um sinal de vida desarrumada. Era um catálogo de revista, não um lar. Carlos a esperava na sala de estar. Ele não ofereceu um abraço ou um gesto de boas-vindas. Era o gerente em seu escritório, apenas com um cenário diferente. "Bem-vinda", ele disse, a voz ecoando no vasto espaço. "Vou lhe mostrar suas acomodações." Ele a guiou por um corredor. "Este é o seu quarto." Ele abriu a porta. O quarto era maior que a casa inteira de sua mãe. Tinha sua própria varanda, um closet gigantesco e um banheiro que parecia um spa. "O meu", ele gesticulou vagamente para a outra extremidade da cobertura, "fica na ala leste. Não será perturbada." Ele parou, virando-se para ela, o rosto impassível. "As regras, Daniela, são simples e inquebráveis. Primeiro, quartos separados. Nossas vidas privadas são exatamente isso, privadas. Segundo, em público, somos um casal apaixonado. Não espero que seja uma atriz, mas espero discrição. Um toque no braço, um sorriso. Darei a deixa. Terceiro, eventos sociais. Alguns serão obrigatórios. Minha assistente lhe enviará a agenda. Quarto, discrição total. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber a natureza do nosso acordo." Ele tirou um cartão de crédito de platina da carteira. "Isto é para suas despesas. Roupas, livros, transporte. A matrícula da faculdade já está paga, assim como o aluguel de um apartamento confortável para sua mãe no bairro de Higienópolis. Ela pode se mudar amanhã." Daniela olhou para o cartão. Parecia um pedaço de gelo em sua mão. "Obrigada", ela murmurou. "Não me agradeça", ele disse, os olhos duros. "Apenas cumpra sua parte no contrato. Sua primeira aula na universidade particular começa na segunda-feira. Um carro a levará." Ele se virou e foi embora, deixando-a sozinha no quarto gigantesco. A solidão que a atingiu foi mais brutal do que qualquer pobreza que ela já conhecera. Ela se sentou na cama macia, que parecia engoli-la, e pela primeira vez desde que vira a traição de Felipe, Daniela chorou. Ela chorou pela sua rua de terra, pelo cheiro do café da sua mãe e pela garota que ela havia deixado para trás. Os primeiros dias foram um borrão de desorientação. Daniela se agarrou aos estudos como um náufrago a uma tábua. A faculdade era intimidante. Os outros alunos, com seus carros importados e roupas de grife, a olhavam com curiosidade, mas ela mantinha a cabeça baixa. Mergulhou nos livros de anatomia e bioquímica, encontrando um estranho consolo na complexidade do corpo humano. Era real. Era lógico. Diferente de sua nova vida. Carlos era uma sombra. Eles mal se viam. Um aceno de cabeça pela manhã, um boa noite formal se cruzassem no corredor. Ele era educado, distante, e ela era grata por isso. A distância tornava a fachada mais fácil de suportar. Até que o primeiro fantasma de seu passado apareceu. Felipe. Ele não foi à cobertura, claro, mas ele foi atrás de Maria, no momento em que ela se mudava para o novo apartamento. Desesperado, ele conseguiu o novo número de Daniela com a mãe dela. As ligações eram incessantes. Daniela finalmente atendeu, temendo que algo tivesse acontecido com Maria. "Dani, graças a Deus, onde você está? Sua mãe está num apartamento de luxo. Que história é essa?" A voz dele era uma mistura de pânico e acusação. "Isso não te diz respeito, Felipe", ela respondeu, a voz fria. "Não me diz respeito. Eu sou seu namorado. Eu errei, Dani, eu sei, foi fraqueza, foi um erro idiota. Mas você sumir assim, com quem você está?" Daniela fechou os olhos. A imagem dele com Renata no muro da esquina voltou, nítida. A dor antiga deu lugar a uma determinação fria. "Você deixou de ser meu namorado naquele dia na esquina? Eu estou focada nos meus estudos agora, Felipe. Por favor, não me ligue mais. E deixe minha mãe em paz. Você se vendeu, não foi?" Ele cuspiu, a voz mudando para o desprezo. "Aquela sua conversa de banco, você arrumou um velho rico, não foi? Quanto você está cobrando?" A ofensa a atingiu, mas ela respirou fundo, lembrando-se do contrato de Carlos. Discrição. "Adeus, Felipe." Ela desligou e bloqueou o número. Ela estava em um mundo novo, e o passado não tinha mais lugar. O primeiro grande teste da fachada veio 2 semanas depois. O jantar de gala beneficente,
anual do banco. Carlos a informou com a antecedência de um executivo marcando uma reunião. É o nosso primeiro evento público de grande porte, ele disse durante o café da manhã, sem tirar os olhos do tablet financeiro. Cláudia estará lá. É essencial que sejamos convincentes. Uma estilista virá às 5 para prepará-la. Daniela passou o dia com o estômago revirado. A estilista, uma mulher francesa enérgica, a transformou. Quando Daniela se olhou no espelho, mal se reconheceu. O vestido era de um verde esmeralda profundo, que abraçava suas curvas com elegância e deixava seus ombros nus. Os cabelos pretos foram presos em um coque sofisticado e a maquiagem sutil realçava seus olhos. Quando ela saiu do quarto, Carlos a esperava na sala. Ele estava de smoking, parecendo uma estrela de cinema. Ele levantou os olhos do relógio e pela primeira vez sua máscara profissional vacilou. Seus olhos percorreram o corpo dela, não com desejo, mas com uma surpresa genuína, quase uma admiração relutante. Ele pareceu engolir em seco. Você está apropriada. Ele finalmente disse, a voz um tom mais baixa que o normal. Obrigada. O senhor também está elegante. Ela respondeu, formal. Ele estendeu o braço. Vamos, e lembre-se, senhor não existe esta noite, é Carlos. E sorria. O salão de festas era uma explosão de riqueza. Lustres de cristal, orquestra ao vivo e o som de taças de champanhe tilintando. Daniela sentiu 1000 olhares sobre ela. Carlos manteve a mão firmemente na base de suas costas, um gesto de posse que era para o público, mas que enviava um arrepio pela sua espinha. Ele a apresentava com calma. Quero que conheçam minha esposa, Daniela. E então, ela apareceu. Cláudia. Era exatamente como Daniela imaginara. Loira, escultural, vestida de vermelho sangue e com olhos que pareciam facas de gelo. Ela deslizou até eles, um sorriso predatório nos lábios. Carlos, querido. Sua voz era mel. Você finalmente me substituiu, e tão rápido. Ela ignorou Carlos e se virou para Daniela, seu olhar varrendo-a de cima a baixo com desprezo calculado. Daniela, não é? Que nome singular. Não me lembro de você nos círculos de verão. De que família você é, querida? A humilhação era pública. O círculo de pessoas ao redor deles ficou em silêncio, esperando o sangue. Daniela sentiu o rosto esquentar. Ela pensou na sua rua de terra, na analista de crédito. Mas então, ela olhou para o rosto satisfeito de Cláudia e sentiu uma onda de raiva fria. Ela não estava mais pedindo um empréstimo. Ela era a senhora Carlos. Daniela deu um sorriso calmo e sereno. Eu não sou de nenhuma família que a senhora reconheceria, dona Cláudia. Eu sou a família que o Carlos escolheu construir. A palavra escolheu atingiu Cláudia como um tapa. O sorriso dela vacilou. Que bonitinho, Cláudia sibilou, tentando recuperar o controle. Quase um conto de fadas. Ouvi dizer que você é muito ambiciosa. Dizem que você foi direto ao gerente-geral para conseguir o que queria. O duplo sentido era claro. Daniela manteve o contato visual. Eu sou ambiciosa, sim. Ambiciono ser uma boa médica. Acredito que o hospital que este evento está ajudando hoje apreciará isso. Agora, se nos der licença, senhora. Querido, ela se virou para Carlos. Você me prometeu uma dança. Ela pegou a mão dele e o puxou para a pista de dança, deixando Cláudia parada, lívida de raiva. Na pista, enquanto a orquestra tocava uma valsa lenta, Carlos a segurou mais perto do que o necessário. Ele não estava olhando para ela, mas por cima do ombro dela, para Cláudia. Mas seu aperto era firme. Isso foi... Ele começou, a voz tensa. O quê? Eu fiz algo errado? Ela perguntou em pânico. Ele finalmente olhou para ela. Havia algo novo em seus olhos. Respeito. Isso foi inesperado. Você se saiu bem, muito bem. Foi o primeiro elogio genuíno que ele lhe dera. E, estranhamente, aqueceu o peito de Daniela mais do que qualquer champanhe. O segundo desafio não veio de uma inimiga, mas de uma aliada em potencial. Dona Rosa, a mãe de Carlos, anunciou que faria uma visita à cobertura no domingo seguinte. Carlos ficou visivelmente tenso. Minha mãe não é como a Cláudia, ele a avisou ajeitando a gravata. Ela não é maldosa, ela é perceptiva. Ela enxerga através das pessoas. Siga o roteiro. Nós nos conhecemos no banco. Foi um furacão. Nos apaixonamos. Decidimos não perder tempo, entendido? Entendido.
Dona Rosa era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e olhos gentis, que, no entanto, não perdiam nada. Ela abraçou Daniela com um calor que a desarmou. Então você é a famosa Daniela. Meu filho, sempre tão reservado, me aparece casado da noite para o dia. Você deve ser muito especial. É um prazer conhecê-la, Dona Rosa, Daniela disse, tentando parecer relaxada. Eles tomaram chá na varanda. Carlos parecia um estudante em prova oral, rígido e formal. No meio da conversa, o celular de Carlos tocou. Ele olhou para o visor com uma carranca. É do banco. Mãe, Daniela, peço licença. É urgente. No momento em que Carlos desapareceu dentro do apartamento, o sorriso gentil de Dona Rosa desapareceu. Ela se virou para Daniela, seu olhar agora afiado. Ele foi chamado? Ou eu pedi à assistente dele que o chamasse daqui a 30 minutos? Ela perguntou retoricamente. Preciso falar com você, menina, sozinha. Daniela gelou. Então, Dona Rosa começou pegando um biscoito. Amor à primeira vista. No banco. Sim, senhora, foi muito rápido. Eu imagino. Meu filho é um homem bom, Daniela, mas ele é péssimo em ver o que está bem na sua frente. E ele estava em um relacionamento tóxico com Cláudia por 5 anos. Agora, de repente, ele se casa com uma jovem linda, 20 anos mais nova, que, coincidentemente, estava com problemas financeiros para entrar na faculdade de medicina. O sangue de Daniela sumiu do rosto. Eu não... Não minta para mim, querida. Eu não sou tola. Dona Rosa suspirou e seu rosto suavizou. Eu vi você no jantar de gala, nas fotos. Você parecia uma passarinha assustada numa gaiola de ouro. E meu filho, ele parecia um guarda-costas. Isso aqui, ela gesticulou para o luxo ao redor. Isso aqui não é amor. Isso é um negócio. Daniela baixou os olhos. É complicado. Eu sei o que é, Dona Rosa disse firme. É um contrato de fachada para se livrar de Cláudia. Estou certa? Daniela não respondeu, o que foi resposta suficiente. Dona Rosa balançou a cabeça, um misto de decepção e compreensão. Ele é um tolo, brincando com a vida dele e com a sua. Mas eu também vi como você lidou com Cláudia. Você tem fibra, menina. Ela se inclinou para a frente. Eu não vou dizer a ele que eu sei. Não vou estragar o plano dele, pois, para ser honesta, Cláudia é uma víbora e precisa de um susto. Mas saiba de uma coisa, Daniela. Eu estarei de olho em você. E estarei de olho nele. Se um de vocês machucar o outro mais do que esse contrato ridículo já exige, eu vou intervir. Você está aqui pela oportunidade, não está? Eu estou aqui pelos meus estudos, Daniela admitiu, em voz baixa. Então foque neles e tenha cuidado. Dona Rosa disse, seus olhos gentis, mas cheios de aviso. Gaiolas de ouro ainda são gaiolas, e meu filho pode ser tão cego quanto é inteligente. Quando Carlos voltou, 20 minutos depois, as duas mulheres tomavam chá em silêncio. A fachada estava intacta, mas agora havia uma testemunha, e Daniela se sentia mais sozinha e vigiada do que nunca. As semanas se transformaram em meses. O outono chegou, pintando a cidade de tons frios que Daniela assistia pela vidraça de sua gaiola dourada. A rotina se instalou, mas era uma rotina estranha, de dois estranhos vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto luxuoso. Daniela mergulhou na faculdade como se sua vida dependesse daquilo, o que de fato dependia. Ela era a primeira a chegar na biblioteca e a última a sair. Os corredores da cobertura, antes um labirinto de solidão, tornaram-se seu campo de estudo. Carlos, por sua vez, continuava sua rotina implacável no banco. Ele saía antes que ela acordasse e muitas vezes voltava depois que ela já estava trancada em seu quarto exausta. O contrato era a redoma que os mantinha separados. Eles eram educados. Bom dia, Daniela. Sua mãe ligou. O recado está na cozinha. Temos um coquetel na terça, Carlos. A formalidade era uma armadura que ambos usavam com medo de revelar qualquer vulnerabilidade. Mas a armadura começou a apresentar fissuras. A primeira rachadura apareceu numa madrugada de terça-feira. Daniela estava há 3 dias quase sem dormir, preparando-se para a prova de fisiologia avançada. Ela havia espalhado seus livros e anotações por toda a mesa de jantar de Mogno, um campo de batalha de diagramas celulares e processos metabólicos. Ela adormeceu sobre um livro aberto, a bochecha amassada contra um capítulo sobre o sistema nervoso autônomo. Carlos chegou do banco mais tarde do que o habitual,
afrouxando a gravata. A cobertura estava silenciosa, exceto pela chuva fina que batia contra o vidro. Ele parou ao ver a cena. Daniela dormindo profundamente, o rosto pálido de exaustão, mas sereno. Ele observou a bagunça organizada de seus estudos, marca-textos de 4 cores diferentes, notas adesivas meticulosas. Um caderno onde ela redesenhava o ciclo cardíaco de memória. Ele não esperava sentir aquilo. Não era desejo, era admiração. Uma admiração profunda e relutante. Ele, que lidava com pessoas que herdavam fortunas, estava olhando para alguém que estava literalmente construindo um futuro do nada, com pura força de vontade. Ele se lembrou da defesa que ela fizera de si mesma contra Cláudia no jantar de gala. Fibra, como sua mãe havia dito. Ele foi até a cozinha, preparou uma cafeteira de café forte e voltou. Tocou seu ombro com hesitação. Daniela. Ela acordou num sobressalto, o coração disparado, os olhos selvagens de confusão. Ah, Carlos, me desculpe, eu sujei a mesa, eu vou limpar. Calma, ele disse, a voz surpreendentemente gentil. Ele colocou uma xícara de café fumegante ao lado dela. Você vai ter um colapso se continuar assim. Eu não consigo entender. Ela murmurou, frustrada, esfregando os olhos. É a bomba de sódio-potássio. Eu sei a teoria, mas não consigo aplicar nos estudos de caso. Eu vou reprovar. O pânico era real em sua voz. Carlos olhou para os papéis. Eu não sou médico, ele disse, sentando-se na cadeira oposta. Mas eu entendo de sistemas, explique para mim. Como se eu fosse um investidor leigo e você quisesse meu dinheiro para essa bomba. Daniela hesitou, mas o desespero era maior que o constrangimento. Ela começou a explicar. De forma confusa no início, depois com mais clareza. Ele a interrompia não com respostas, mas com perguntas lógicas. Qual é o gatilho? Qual é o custo de energia? Qual é o resultado líquido? Eles ficaram ali por 2 horas. O gerente milionário e a estudante de medicina. Sob a luz suave da luminária de design, eles não eram mais o contrato. Eram apenas 2 pessoas tentando resolver um problema. Ele não lhe deu as respostas, mas sua abordagem lógica destravou a mente dela. É isso, ela exclamou de repente, pegando um lápis. A voltagem, eu estava esquecendo a mudança na voltagem da membrana. Ah, meu Deus, obrigada. Ela o olhou com uma gratidão tão pura e radiante que Carlos sentiu seu peito apertar. Eles riram, um som baixo e compartilhado que pareceu quebrar o silêncio frio da cobertura. A conversa mudou. Por que medicina? Ele perguntou, recostando-se, o café agora esquecido. Ela falou sobre sua mãe. Sobre a impotência de ver Maria sofrer com uma tosse crônica que nenhum posto de saúde conseguia diagnosticar direito. Sobre o desejo de não apenas curar, mas de cuidar. Eu tenho medo de falhar, ela admitiu em voz baixa, olhando para as próprias mãos. Medo de que tudo isso, ela gesticulou para o apartamento, desapareça e eu a decepcione. Carlos ficou em silêncio por um momento, processando a vulnerabilidade dela. O fracasso é apenas um dado, Daniela. Não é uma sentença. Ele olhou para a vista da cidade, as luzes começando a se apagar. Eu costumava ter medo de manipulação. Ela ergueu os olhos. Ele nunca falava de si mesmo. Cláudia, ele disse, o nome soando amargo. Nosso relacionamento não era amor, era posse. Ela era especialista em me fazer sentir culpado por cada sucesso. Se eu trabalhava até tarde, eu a estava abandonando. Se eu tinha um jantar de negócios, eu a estava traindo. Ela me isolou da minha família, dos meus amigos. Ela me fez acreditar que a felicidade dela era minha única responsabilidade. Eu demorei 5 anos para perceber que eu não estava em um relacionamento. Estava em uma prisão emocional. Daniela o ouvia, fascinada. Ela via agora o homem por trás da fachada de gerente. Ela via a solidão nele, uma solidão que espelhava a sua. E é por isso que... O contrato? Eu precisava de algo que ela não pudesse manipular, ele admitiu cansado. Algo definitivo. Um casamento com alguém completamente fora do alcance dela. Você. O você pairou no ar, carregado de um novo significado. Eles se olharam e a barreira da formalidade parecia ter se dissolvido. A partir daquela noite, a atmosfera mudou. Os bom dia tornaram-se mais calorosos. Carlos começou a perguntar sobre suas aulas, e ele realmente ouvia.
Ela percebeu que ele deixava no balcão da cozinha o tipo de fruta que ela mencionara gostar. Um dia, ele chegou em casa e a encontrou cozinhando, algo simples, o arroz e feijão que ela aprendera com a mãe. O cheiro de alho e tempero caseiro encheu o apartamento estéril. Ele parou, inalando o aroma. Fiz o suficiente para 2, ela disse, sem se virar, sentindo o rosto corar. Eles comeram na bancada da cozinha, não na mesa de jantar formal. Falaram sobre banalidades. Foi o mais perto de uma vida normal que ambos tiveram em muito tempo. A atração física, antes reprimida e ignorada, começou a crescer, tornando-se uma presença constante. Daniela se pegava observando a forma como as mãos dele seguravam um copo, a maneira como a barba bem feita desenhava seu maxilar. Carlos, por sua vez, notava o cheiro de baunilha do cabelo dela quando ela passava, ou o jeito que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. O ar entre eles tornou-se denso, carregado de palavras não ditas. O teste final dessa nova dinâmica veio em um coquetel de lançamento de uma galeria de arte. Era um evento menor, mais íntimo e, por isso mesmo, mais perigoso. Cláudia estava lá, parecendo mais magra e com os olhos brilhando de fúria mal contida. Ela esperou até que Daniela estivesse sozinha, pegando uma taça de água. "Olha só, a Cinderela da Rua de Terra", Cláudia sibilou, aproximando-se como uma serpente. "Gostando da vida de luxo? Ouvi dizer que você está brincando de médica." Daniela respirou fundo, lembrando-se da última vez. "Com licença, Cláudia." "Ah, não tão rápido." Cláudia barrou seu caminho. "Eu só queria te avisar. Contratos têm letras miúdas, e Carlos se cansa rápido de seus brinquedos novos. Cuidado para não confundir os livros de anatomia com os catálogos de joias, querida. A segunda opção é muito mais o seu forte." A ofensa era tão classista, tão cruel, que Daniela ficou momentaneamente sem ar. Mas antes que ela pudesse formular uma resposta, a voz de Carlos cortou o ar como gelo. "Cláudia, você está errada." Ele apareceu ao lado de Daniela, mas não olhou para ela. Seus olhos estavam cravados em Cláudia, e neles havia um desprezo que fez a mulher loira recuar um passo. Carlos deslizou a mão pela cintura de Daniela, puxando-a firmemente contra seu corpo. O gesto não era para o público, era uma declaração de posse. "Daniela não está brincando", ele continuou, a voz baixa e letal. "Ela tirou a nota mais alta do semestre em bioquímica. Ela é mais inteligente, tem mais resiliência e mais caráter do que qualquer pessoa nesta sala, incluindo você." Ele se inclinou levemente. "Agora, se nos der licença, você está incomodando minha esposa." Ele não esperou resposta. Manteve o braço firme ao redor dela e a guiou para a varanda, deixando Cláudia pálida e humilhada no meio do salão. Na varanda, o ar frio da noite os atingiu. Daniela estava tremendo, não de frio, mas da adrenalina. "Você não precisava..." ela começou. "Sim, eu precisava." Ele a interrompeu, a voz ainda áspera. Ele soltou sua cintura e se virou para ela, a raiva da discussão ainda queimando em seus olhos. O silêncio entre eles era elétrico. A cidade brilhava abaixo, indiferente. Você falou sério?" Ela sussurrou, precisando saber. "Sobre a minha nota?" Carlos passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração. "Eu pedi o relatório de desempenho da sua universidade." Ele admitiu quase com relutância. "Eu sei de cada nota sua. Eu sei que você mal dorme. Eu sei que você é brilhante." A confissão pairou entre eles. Ele não a via como um contrato. Ele a via. "Carlos." O nome dela foi um sopro. Ele deu um passo à frente. A distância entre eles diminuiu para quase nada. A formalidade de gerente e funcionária evaporou, deixando apenas um homem e uma mulher na varanda. "Você não é uma funcionária, Daniela," ele disse, a voz baixa e rouca. "E eu estou cansado de fingir que você é." Ele ergueu a mão muito devagar, como se temesse que ela fosse fugir. Seus dedos tocaram a bochecha dela. A pele dela ardeu ao toque. Foi o primeiro gesto de ternura real entre eles. Os olhos dele caíram dos olhos dela para seus lábios, que estavam entreabertos. Ele se inclinou. O mundo pareceu parar. Daniela fechou os olhos, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. O cheiro dele, uma mistura de colônia amadeirada cara e do café da manhã, a envolveu. Ela podia sentir a respiração dele em sua pele. Os lábios deles
estavam a milímetros de distância. Trim! O som estridente do interfone da cobertura ecoou pela varanda, vindo de dentro do apartamento. O som foi tão inesperado, tão vulgarmente alto, que ambos se separaram como se tivessem levado um choque elétrico. A bolha estourou. Eles se encararam ofegantes, os rostos corados. Carlos fechou os olhos por um segundo, a mandíbula tensa. Aquele tinha sido, sem dúvida, o pior timing da história. O interfone tocou novamente, insistente. Ele recuou um passo, recompondo-se. A máscara profissional voltando ao lugar, mas mal ajustada. Desculpe, ele disse, a voz rígida. Isso foi inapropriado. Eu vou atender. Claro, Daniela respondeu rapidamente, a voz trêmula. Eu preciso ir ao meu quarto. Boa noite, Carlos. Ela não esperou que ele respondesse. Praticamente correu para o corredor, o som do interfone ecoando atrás dela. Ela fechou a porta de seu quarto e encostou-se nela, o coração descontrolado. Ela levou os dedos trêmulos aos próprios lábios. O contrato estava feito em pedaços. A preocupação mútua era real. E a atração era inegável e perigosa. E agora, ambos sabiam disso. O som do interfone tinha sido como um balde de água gelada. Mas o fogo que ele tentou apagar apenas se transformou em brasa, queimando sob a superfície. Os dias que se seguiram ao quase beijo na varanda foram uma tortura de polidez. A barreira que eles haviam construído, a do gerente e da estudante, do benfeitor e da beneficiada, havia sido irrevogavelmente rachada. Agora, o silêncio entre eles não era mais confortável ou profissional. Era pesado, carregado de eletricidade e palavras não ditas. Eles voltaram a uma rotina de evitação. Carlos saía mais cedo. Daniela ficava até mais tarde na biblioteca da faculdade. Mas a cobertura, antes tão vasta, parecia ter encolhido. Cada bom dia era dito com os olhos baixos. Cada vez que suas mãos se roçavam acidentalmente ao pegar a garrafa de água na geladeira, era como um pequeno choque. Ambos estavam cientes do precipício que haviam quase atravessado, e ao mesmo tempo a atração por ele só aumentava. A tensão finalmente quebrou numa quinta-feira chuvosa, quase 2 semanas depois do incidente na galeria. Uma tempestade forte castigava os vidros da cobertura, isolando-os do resto do mundo. Daniela tinha acabado de receber o resultado de sua prova de fisiologia avançada, aquela para a qual Carlos a ajudara a estudar. Ela não apenas passou, ela gabaritou. Um 10 perfeito, com um elogio escrito à caneta pelo professor. Ela estava radiante, sentindo uma onda de orgulho que há muito não experimentava. Ela foi para a cozinha preparar um chá, a prova amassada na mão, quando Carlos chegou. Ele não parecia o gerente no controle. O cabelo estava úmido da chuva, a gravata afrouxada e os ombros caídos de exaustão. Ele parou ao vê-la, e por um momento a máscara caiu. Ele parecia apenas um homem cansado. Dia difícil? Ela perguntou, a voz suave. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Cláudia, ele disse o nome como um veneno. Ela está contestando um acordo de confidencialidade antigo, ameaçando ir à imprensa com distorções. Meus advogados estão loucos. Ele jogou a pasta no balcão de mármore com mais força do que o pretendido. Desculpe, não deveria trazer isso para casa. Sinto muito, ela disse, e ela realmente sentia. Ela viu o quanto a ex-noiva o drenava. Eu ia fazer um chá. Aceita? Ele assentiu, observando-a. O silêncio voltou, mas a chuva lá fora parecia encorajá-los à confidência. Eu preciso pedir desculpas, ele disse de repente, a voz baixa. Pela outra noite, na varanda, eu ultrapassei um limite. Foi inapropriado, considerando nosso acordo. Daniela parou de mexer na água. Ela se virou para ele. A nota 10 em sua mão de repente pareceu irrelevante. Foi mesmo, Carlos? Ou foi a primeira coisa honesta que aconteceu entre nós desde que assinei aquele contrato? A pergunta dela o atingiu. Ele ergueu os olhos, e neles ela viu a mesma vulnerabilidade que ele vira nela tantas vezes. Eu não consigo parar de pensar naquele momento, ele admitiu, a voz rouca. Eu não consigo parar de pensar em você. Eu também não, ela sussurrou, o coração batendo descontrolado. Mas isso é uma loucura. O contrato. Eu sou sua esposa de fachada.
Ele deu um passo, diminuindo a distância entre eles. A cozinha, com o cheiro de chá de camomila e a chuva batendo no vidro, tornou-se o centro do universo. Você é, ele disse, parando a centímetros dela. Mas você também é a mulher que tirou a nota mais alta em bioquímica. A mulher que enfrentou Cláudia com mais dignidade do que qualquer um que eu já conheci. A mulher que me fez rir, explicando a bomba de sódio-potássio. Ele ergueu a mão, da mesma forma que fizera na varanda. Mas desta vez, não havia hesitação. Seus dedos tocaram a bochecha dela, o polegar deslizando suavemente sobre a pele macia. Você é muito mais do que um contrato, Daniela. Carlos, ela respirou o nome dele, fechando os olhos ao toque. Eu não quero mais fingir, ele murmurou. E então ele a beijou. Não foi como o quase beijo. Não havia hesitação. Foi um beijo profundo, faminto, um beijo que carregava meses de tensão reprimida, admiração não dita e uma solidão compartilhada. Era um beijo de rendição. As mãos de Daniela subiram, agarrando os ombros dele, puxando-o para mais perto, como se ele fosse uma âncora na tempestade. A prova de fisiologia caiu de sua mão, esquecida no chão de mármore. Ele a ergueu, sentando-a no balcão de mármore frio, que contrastava com o calor que irradiava de ambos. Os beijos se tornaram mais urgentes, explorando o pescoço dela, enquanto as mãos dela se embrenhavam em seu cabelo. Isso muda tudo, ela sussurrou contra a boca dele, uma última tentativa de razão. Que mude, ele respondeu antes de tomá-la em seus braços. Ele a carregou para fora da cozinha, passando pelo corredor que separava seus mundos. Ele não a levou para o quarto de hóspedes dela. Ele a levou para o dele, a ala leste, o santuário privado que ela nunca tinha visto. O quarto dele era como ele, minimalista, masculino, mas com um calor que faltava ao resto da casa. Uma grande cama dominava o espaço. A chuva era o único som. Com uma urgência que beirava o desespero, eles se livraram das barreiras finais. As roupas, o terno caro dele, a blusa simples dela, caíram no chão, símbolos inúteis de suas vidas anteriores. Aquela noite não foi sobre luxúria casual, foi uma colisão. Foi a vulnerabilidade de vê-la ali, em sua cama, a pele dela contra a dele. Foi o choque da intimidade real. Para Daniela, foi a primeira vez que se sentiu verdadeiramente vista, não como um projeto ou um sacrifício, mas como uma mulher. Para Carlos foi a primeira vez em anos que ele se permitiu ser vulnerável, que se permitiu confiar em alguém dentro de suas próprias muralhas. Foi uma rendição mútua, a atenção que vinham construindo desde o primeiro dia, e mudou absolutamente tudo. A manhã seguinte foi diferente. A estranheza estava lá, mas era uma estranheza suave, tingida de ternura. Quando Daniela acordou, estava aninhada contra o peito dele, o braço dele possessivamente ao redor de sua cintura. Bom dia, ele murmurou, a voz grossa de sono beijando o topo da cabeça dela. Bom dia, ela respondeu, o rosto corando ao se lembrar da noite anterior. A fachada havia se tornado realidade. O contrato foi esquecido, substituído por jantares onde eles realmente conversavam, por mãos dadas no sofá, enquanto revisavam os casos clínicos dela, por noites passadas no quarto dele. Carlos parecia mais leve. O peso de sua solidão e da ameaça de Cláudia diminuído pela presença genuína de Daniela. E Daniela, pela primeira vez, sentiu-se em casa naquela cobertura fria. Ela estava se apaixonando. E então, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Começou sutilmente, 3 semanas após aquela noite, um enjoo matinal que ela atribuiu ao estresse das provas parciais. Uma exaustão que nem o café forte de Carlos conseguia curar, e o cheiro do perfume de madeira que ele usava, que ela antes adorava, agora embrulhava seu estômago. Ela estava na universidade, em uma aula prática de anatomia, quando uma onda de tontura a atingiu. Ela teve que se apoiar na mesa de dissecação, a sala girando perigosamente. A amiga que ela fizera, Sofia, assegurou. Dani, você tá pálida como um fantasma. O que foi? Eu não sei, só... o cheiro, ela murmurou, referindo-se ao formol. Mas enquanto corria para o banheiro, uma contagem mental aterrorizante começou em sua cabeça. As semanas, a mudança em seu corpo, a data de sua última menstruação.
que ela não havia registrado, distraída pela nova dinâmica com Carlos. Estava atrasada, muito atrasada. O pânico era uma bile fria subindo por sua garganta. Naquela tarde, ela foi a uma farmácia a quilômetros de distância de seu bairro ou da universidade. Ela pagou pelo teste de gravidez em dinheiro, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu guardar o troco. Ela esperou Carlos sair para uma reunião de diretoria naquela noite. Trancou-se em seu próprio banheiro. O spa de mármore que agora parecia uma cela de prisão. Ela seguiu as instruções, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. Ela colocou o teste virado para baixo no balcão. 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos de sua vida. Ela andou de um lado para o outro no banheiro gigantesco, olhando para a sua rua de terra batida pela janela de seu passado mental. O alarme do celular tocou. Com a mão trêmula, ela virou o bastão de plástico. 2 linhas, rosas, inequívocas. Daniela caiu, sentando-se no chão frio de mármore. As lágrimas não vieram. Veio o terror absoluto. Ela estava grávida, grávida de Carlos. O pânico a engolfou. A alegria que uma mulher em um relacionamento amoroso sentiria estava completamente ausente. Seu primeiro pensamento foi: ele vai achar que eu o enganei. O contrato, o dinheiro, a faculdade, a casa de sua mãe, tudo isso havia sido uma transação. E no mundo dele, no mundo de Cláudia, mulheres usavam bebês para prender homens ricos. Ela seria vista como a golpista final, a menina pobre da rua de terra que usou a única coisa que tinha, seu corpo, para garantir o prêmio. Ela podia ouvir a voz dele em sua cabeça, a voz fria do gerente do primeiro dia. Você me enganou. Ela se levantou, as pernas fracas. Ele vai pensar que não é dele. A insegurança que ela viu nele sobre Cláudia, sua desconfiança de manipulação. Um bebê era a ferramenta de manipulação definitiva. Ela não podia contar a ele. Não agora. Não quando Cláudia estava atacando. Ele estava estressado, paranoico. Ela escondeu o teste no fundo da lixeira, cobrindo-o com lenços. Ela precisava de tempo. Precisava do momento certo. Um momento em que ele estivesse calmo, em que o problema com Cláudia estivesse resolvido, em que ele pudesse olhar para ela e acreditar em seu amor, não em um plano. Ela se olhou no espelho. O rosto pálido e assustado de uma garota de 20 anos que carregava um segredo que poderia destruir tudo o que ela havia sacrificado para construir. Ela colocou a mão sobre o abdômen ainda liso. Um bebê. Alice. Um nome que ela sempre amou, flutuou em sua mente. Ela ouviu a porta da frente se abrir. A voz de Carlos ecoou pela cobertura. Daniela, cheguei. Ela respirou fundo, lavou o rosto com água fria e forçou um sorriso. Ela saiu do banheiro, pronta para encenar o papel mais difícil de sua vida. Mas como o destino provaria, o momento certo que ela tanto esperava nunca chegaria. As semanas que se seguiram àquela noite de paixão foram um sonho assombrado. O amor que florescia entre Carlos e Daniela era palpável, transformando a cobertura fria em um lar. A formalidade do contrato havia se dissolvido em beijos de bom dia e jantares compartilhados, onde ele ouvia fascinado sobre as complexidades da anatomia humana. Mas, para Daniela, a felicidade era manchada por um pânico crescente. Ela estava grávida. Com quase 3 meses, o segredo se tornava mais pesado. Os enjoos, que ela disfarçava como estresse das provas, estavam diminuindo, mas suas roupas começavam a denunciá-la. Ela queria desesperadamente contar a ele, aninhar-se em seus braços e compartilhar a notícia de sua filha. Ela já pensava em Alice, mas o momento nunca parecia certo. Carlos vivia sob o cerco de Cláudia, que intensificara sua guerra legal, e sua paranoia sobre manipulação estava no auge. Daniela temia que ele visse a gravidez não como um ato de amor, mas como o golpe final. A garota pobre garantindo sua fortuna. Enquanto Daniela esperava pelo momento perfeito, Cláudia fazia sua jogada. Vendo que seus ataques financeiros não abalavam o novo casamento, ela decidiu destruir o que o sustentava, a confiança. Ela sabia do passado de Daniela e contratou um investigador para vigiar Felipe. O destino armou o cenário. Daniela, sentindo falta da mãe, foi visitá-la. Maria, aliás, havia detestado o apartamento luxuoso
e implorara para voltar à sua casa na rua de terra, e Daniela atendera ao seu pedido. Era lá, no quintal poeirento, que Felipe a encontrou, desesperado. Daniela, você não pode fazer isso. Você se vendeu para ele. Ele gritou, agarrando seu braço no portão. Me larga, Felipe, acabou. Ela o empurrou, o rosto contorcido de raiva e frustração. Você não entende que eu segui em frente? A discussão foi curta, feia e íntima. Do outro lado da rua, escondida, uma câmera teleobjetiva disparou, capturando o ângulo perfeito. Felipe segurando o rosto dela, ela olhando para ele com angústia. Para quem visse de fora, parecia uma briga de amantes, não uma rejeição. Horas depois, Cláudia invadiu o escritório de Carlos. Eu sinto muito por isso, Carlos, ela disse, a voz pingando falsa piedade, enquanto jogava um envelope na mesa de Mogno. Ele abriu. As fotos o atingiram como um soco. Daniela, com outro homem, tocando-a. Isso é ridículo, ele disse, mas a voz falhou. Esse é Felipe, o namoradinho dela. Eles nunca terminaram. Cláudia mentiu, com a confiança de uma predadora. O plano era óbvio. Ela te seduz, paga a faculdade e depois volta para ele. Cada palavra era um golpe calculado na maior insegurança de Carlos. A lembrança de 5 anos sendo manipulado por Cláudia o cegou. E então ela deu o golpe de misericórdia. E tem mais. Fontes minhas no bairro dela dizem que ela está grávida. O mundo de Carlos parou. Grávida. As roupas largas, os enjoos, a palidez. Não era estresse. Faça as contas, Carlos, ela sussurrou. Ela já podia estar grávida dele quando te procurou. Ou ela te enganou para garantir o futuro. Um bebê é a apólice de seguro perfeita. A semente da dúvida plantada em seu passado traumático floresceu em veneno. Ele não via mais a Daniela por quem estava se apaixonando. Via a golpista que Cláudia pintava. Saia, ele ordenou, a voz baixa e letal. Cláudia sorriu. A vitória era dela. Naquela noite, Daniela decidiu. Ela não podia mais esperar. Ela sentia Carlos frio, distante. Ela precisava confiar nele. Ela comprou um par de sapatinhos de bebê brancos e os colocou em uma caixinha. Ele entrou na cobertura, a energia escura ao seu redor. Carlos, podemos conversar? Ela pediu, a voz trêmula. Estou ocupado. Por favor, é importante, eu deveria ter contado antes, mas eu estava com medo. Medo. Ele se virou e seus olhos estavam mortos. Medo de que eu descobrisse o seu plano? O sangue de Daniela gelou. Plano? Do que você está falando? Dele. Carlos rugiu jogando as fotos no rosto dela. Elas esvoaçaram, caindo aos seus pés. Eu sei sobre Felipe. Não, Carlos, isso não é... Ele apareceu, eu o mandei embora. E você escondeu isso, assim como escondeu isso. Ele viu a caixinha na mão dela, arrancou-a e abriu. Os sapatinhos caíram no chão. É isso? Ele sibilou, o rosto distorcido de fúria e dor. A sua apólice de seguro? O seu golpe final? Eu sei que você está grávida, e eu sei muito bem quem é o pai. A acusação foi tão brutal, tão inacreditável, que Daniela ficou sem ar. Não, ela soluçou, caindo de joelhos. Carlos, por favor, o bebê é seu, eu te amo, como você pode? Amor? Ele riu um som oco e terrível. Você não sabe o que é isso, você só sabe o que é contrato. E ele gesticulou para o apartamento. Acabou. A dor daquela acusação foi 1000 vezes pior que a humilhação no banco. A analista havia zombado de sua pobreza. Carlos estava zombando de sua alma, de sua filha. Algo dentro dela se partiu. A humilhação era tão profunda que queimou as lágrimas. Ela se levantou, o rosto pálido, os olhos secos. Ela não disse uma palavra. Apenas o olhou, e naquele olhar, Carlos, se não estivesse tão cego, teria visto a verdade. Em silêncio, ela foi até o quarto de hóspedes, não o quarto deles. Pegou a mesma mala gasta com que havia chegado. Ignorou o closet de grife. Pegou seus livros, sua escova de dentes e a pequena foto de ultrassom que guardava como um tesouro. Ela passou por ele na sala. Ele não a impediu. Ela chamou o elevador, e quando as portas de aço se fecharam, ela se permitiu um único soluço. Grávida, de coração partido e mais humilhada do que jamais esteve, Daniela voltou para a rua de terra. O silêncio na cobertura era ensurdecedor.
Carlos tentou se convencer de que havia feito a coisa certa, que havia cortado o mal pela raiz, mas a imagem de Daniela de joelhos, o rosto quebrado de dor, o assombrava. O apartamento, que antes ganhara vida com o cheiro de seu café e o som de sua risada, voltou a ser uma tumba de mármore. Ele estava no escritório, dias depois, tentando focar em números, quando Dona Rosa entrou sem aviso. Ela o encontrou uma sombra do homem que era. E então, ela viu caído perto do sofá, esquecido, um único sapatinho de bebê branco. "Carlos, onde está a Daniela?" Ela perguntou, a voz já tensa. Ele desabou. Contou tudo. A visita de Cláudia, as fotos, a acusação de gravidez. "E você acreditou?" A decepção na voz de sua mãe era palpável. "Você acreditou na mulher que passou 5 anos te manipulando, em vez da mulher que, visivelmente, estava te trazendo de volta à vida? Mãe, as provas... Provas!" Ela riu sem humor. "Você usou essa menina como um escudo, Carlos, e no primeiro momento em que o escudo foi atingido, você o largou e fugiu. Você é um covarde." Dona Rosa não era mulher de esperar. Ela estava furiosa com a estupidez do filho. No dia seguinte, seu carro de luxo parou na rua de terra, para o espanto dos vizinhos. Ela não precisou de muito. Uma conversa na venda da esquina, com a mesma dona de bar que testemunhara a cena, foi o suficiente. "Felipe, aquele lá", a mulher disse. "Dona, a Daniela o enxotou daqui como um cachorro. Ele fez um escândalo e ela o mandou embora na frente de todo mundo. Disse que amava o homem com quem estava. Isso foi há dias. E antes disso, um homem estranho num carro escuro andou por aqui pagando por fofoca." A armadilha de Cláudia era óbvia, e Dona Rosa sentiu o sangue gelar. Ela voltou à cobertura e confrontou o filho. "Eu fui até lá, Carlos. Eu descobri a verdade." Ele ergueu os olhos, já sabendo o que viria. "Você não foi traído. Você foi quem traiu", ela disse, a voz firme. "Ela o rejeitou publicamente. Ela o defendeu. E você a acusou de algo imperdoável. Ela estava te protegendo e você a puniu por isso." Cada palavra era um prego no caixão da arrogância de Carlos. A imagem dela, "o bebê é seu", ecoando em sua mente. Ele não tinha sido enganado. Ele tinha sido manipulado. E no processo, ele se tornou o monstro que tanto temia. "O que eu fiz?" Ele sussurrou, o horror tomando conta de seu rosto. "Você destruiu a única coisa real que você tinha." Ela disse, mais suave agora. "Vá consertar. E reze para que não seja tarde demais." Carlos correu. Ele não trocou de roupa. Não pegou o próprio carro. Pegou um táxi, o coração batendo na garganta. Quando o carro parou no início da rua de terra, ele saiu correndo, os sapatos italianos caros afundando na poeira vermelha. Ele a viu, no quintal simples, ajudando Maria a estender roupas. O sol do fim de tarde iluminava seu perfil. Ela estava mais magra, o rosto marcado pela tristeza, mas sua barriga, sua gravidez era agora uma curva óbvia e linda sob o vestido simples. Ela se moveu com cansaço, e seu coração se partiu. Ele parou no portão. "Daniela." A voz dele a fez congelar. Sua mão voou instintivamente para a barriga, num gesto de proteção. Ela se virou. Seus olhos, antes cheios de amor, agora estavam frios e exaustos. "O que você quer, Carlos?" Ele sentiu a garganta fechar. O gerente milionário desapareceu. Ali, naquele quintal, ele era apenas um homem quebrado. Ele deu um passo para dentro e, para o choque de Daniela e Maria, caiu de joelhos. Ali na poeira, o homem de terno caro se ajoelhou. "Perdão", ele engasgou, as lágrimas de vergonha finalmente vindo. "Daniela, por favor, me perdoa." "Perdão pelo quê?" Ela perguntou, a voz sem vida. "Por me chamar de golpista? Por me humilhar? Por tudo." Ele chorou, olhando para ela do chão. "Por ser um cego, um covarde, um tolo inseguro. Eu deixei meu passado destruir meu futuro. Eu não acreditei em você. Eu sei a verdade. Minha mãe, eu sei de tudo. Eu sei que te quebrei." Ele respirou fundo, trêmulo. "Eu não estou aqui pelo contrato. Eu não me importo com a faculdade. Eu pago tudo. Não importa o que você decida. Eu não vim aqui como gerente. Eu vim porque eu te amo, Daniela." A declaração pairou no ar quente. "Eu te amo", ele repetiu, a voz quebrada. "Eu amo você e eu amo...
Eu amo a nossa filha. Eu não mereço seu perdão. Eu sei. Mas eu vou passar cada dia do resto da minha vida tentando provar que eu posso ser o homem que você merece. O silêncio foi longo. Maria se aproximou da filha, vendo o sofrimento genuíno de ambos. Filha, ela sussurrou. O orgulho é um veneno. Olhe para ele. Ele é o pai da sua filha. Daniela olhou para Carlos, ainda de joelhos, esperando sua sentença. A reconciliação não foi imediata. Levante-se, Carlos, ela disse, a voz embargada. Ele se levantou. Você quebrou minha confiança, ela disse, as lágrimas escorrendo. Isso não vai sarar hoje. Eu sei, ele disse. Eu espero o tempo que for preciso. E ele esperou. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ele não a pressionou a voltar. Ele esteve presente. Ele ia às consultas pré-natais. Ele reformou a casa de Maria, com conforto, não com luxo. Ele aprendeu a ouvir. Quando Alice nasceu, Carlos estava lá, segurando a mão de Daniela, chorando mais do que ela. 4 anos depois, o cenário era outro. Um parque ensolarado. Doutora Daniela, aos 25 anos, recém-formada com honras, observava Carlos, agora com 40 anos, rolando na grama. Eu vou pegar o papai. Uma menininha de 4 anos com cabelos pretos e lisos gritava, gargalhando. Ela é mais forte que eu. Carlos riu, indo até Daniela e passando o braço pela sua cintura. Ela puxou a mãe, Daniela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Resiliente. Ele a beijou. O contrato que começara com humilhação em uma sala de mogno havia se transformado em amor verdadeiro em um quintal de terra batida. A família que começara como uma fachada era agora a única verdade que importava. E assim termina a história de Daniela, Carlos e a pequena Alice. E aí, gostou? Se essa trama, que começou com um contrato humilhante e terminou com uma redenção em uma rua de terra, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.